Bem-vindo ao curso de GeoGebra. Nesta aula, vamos aplicar os conhecimentos de geometria analítica para criar um ambiente tridimensional. Vamos rever alguns conceitos. A base canônica do R3 é dada pelos vetores 100, 010 e 001. E as matrizes de rotação que nós temos são a matriz Rx, matriz de rotação em torno do eixo x por um ângulo alfa, dado por 100, 0 cosseno alfa menos seno alfa, 0 seno alfa cosseno alfa. Matriz de rotação em torno do eixo y por um ângulo beta será a matriz Ry, que é cosseno beta, 0 seno beta, 0, 10, menos seno beta, 0 e cosseno beta. Por fim, temos a matriz Rz, a matriz de rotação em torno do eixo z por um ângulo gama, dada por cosseno de gama menos seno gama, 0, seno gama, cosseno gama, 0 e 0, 0, 1. Vamos começar criando os vetores, que serão representados por E1, 100, E2, 010 e E3, 001. Vamos agora criar três seletores, que irão conter os ângulos de rotação, o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama. Vamos arrumá-los. Vamos agora criar a matriz de rotação. Aqui nós temos a matriz Rx. Para digitar a letra grega alfa, usamos este menu lateral. Aqui nós temos a matriz de rotação Ry. Novamente, para digitar a letra grega beta, usamos este menu lateral. E por fim, temos a matriz de rotação Rz. E aqui, para digitar gama, novamente, usamos este menu lateral. Vamos criar uma matriz, que será o produto de Rx, Ry e Rz. Vamos chamá-la de Rxyz. Vamos criar um outro vetor E minúsculo, que vai ser Rxy E1. Depois, E minúsculo 2, que será Rxy E2. E por fim, E minúsculo 3, Rxy E3. E1, E2 e E3 continuam em três dimensões. Temos que projetá-los no plano. Para isso, nós vamos usar o seguinte comando. Vamos criar um vetor, o vetor E1, cuja primeira coordenada é dada por elemento, do elemento de E1, posição 2, depois posição 1. E a segunda coordenada é dada por elemento, do elemento de E1 na posição 3, depois posição 1. De forma análoga, criamos o vetor E2. E por fim, criamos o vetor E3. Note que agora, alterando-se os ângulos, veremos os vetores sendo rotacionados. Vamos agora criar alguns pontos nos extremos de cada um dos vetores. O ponto V1, que é E1, o ponto V2 igual a E2 e o ponto V3 igual a E3. Vamos agora criar alguns pontos dependentes deles. O ponto C1 será 1 vezes V1 mais 0,5 V2 mais 0,5 V3. Em seguida, vamos criar o ponto C2, que será menos 1 vezes V1, 0,5 V2 e 1 vezes V3. E agora vamos criar o ponto C3, que será menos 1 V1, menos 0,5 V2 e 1 V3. Vamos arrastar um pouco a janela gráfica para que possamos ver o ponto C3. Vamos agora criar o ponto C4, que será menos 1 V1, ou 1 V1, aliás, menos 0,5 V2 e mais 0,5 V3. Vamos agora criar um polígono unindo esses pontos. Podemos agora rotacionar este polígono da forma desejada.
Façamos um novo teste. Vamos apagar o polígono. Vamos precisar criar um ponto sobre o eixo X. Vamos exibir o eixo X, os eixos, aliás, X e Y. Vamos criar um ponto sobre o eixo X. Aqui está o ponto A. Vamos esconder os eixos novamente. Poderemos criar esse ponto A de outra maneira, usando no campo de entrada o comando ponto, que cria um ponto sobre um objeto, e o objeto eixo X. Veja como o ponto A foi criado e ele está sobre o eixo X. Vamos agora criar um parâmetro t para conter a coordenada x do ponto A. E agora vamos criar uma curva paramétrica dependendo deste parâmetro t. Primeiro vamos criar cosseno t vezes V1 mais seno t vezes V2, por fim, t sobre 4 vezes V3. E teremos um ponto C que será criado, usando agora a função lugar geométrico, escolhendo o ponto C e o ponto A, temos ali a espiral sendo criada. Poderemos rotacionar da forma desejada. Vamos agora personalizar esta animação um pouco mais. Vamos criar uma reta paralela ao vetor E1 passando por V1, paralela ao vetor E2 passando por V2 e paralela ao vetor E3 passando pelo ponto V3. Temos ali os eixos sendo simulados. Vamos agora clicar em propriedades de V3, escolher os pontos V1, V2, V3, os vetores E1, E2 e E3, os pontos A e C, e vamos esconder esses objetos. Vamos agora selecionar as retas que representam os eixos e vamos alterar a cor das mesmas. Vamos colocar um cinza. E aqui nós temos a nossa construção personalizada. Vamos retirar a malha. Poderíamos rotacionar da forma desejada. Esta foi mais uma aula do curso de GeoGebra. Procure pelos outros vídeos do curso.